Fala, família dessa futebol. Firmeza, família, eu tô aqui hoje. Porque em uma das lives aí que eu tô fazendo com o Thiagão, aliás, se você ainda não tá habituado às lives, ativa o sininho, né? Praticamente todos os dias, às 21 horas, a gente tá em live aqui no canal, então aparece lá, participa do chat, dá uma fortalecida lá pra gente. Em uma dessas lives, a gente levantou um tema, né, sobre... estávamos falando do Luiz Henrique e levantamos um tema sobre a qualidade do futebol apresentado aqui no Brasil, né, o nível do futebol apresentado. O Luiz Henrique, ele jogava no Betis, lá na Espanha, e ele ficou praticamente 5 temporadas lá no Betis, com números baixíssimos, né? Poucas participações em gols, tudo mais, enfim, e surgiu a oportunidade de na temporada passada ele vir jogar pelo Botafogo e fez talvez a melhor temporada da carreira profissional dele. Ele já atuava muito bem quando jogava aqui no Brasil pelo Fluminense. Isso me fez refletir um pouquinho sobre o quão o nosso futebol estagnou, né? Tecnicamente, talvez taticamente também, porque eu não acredito que os outros países, né, principalmente da Europa, tenha só a questão tática, né, do jogo deles, que hoje em dia acaba se sobressaindo do nosso. Você vê o Barcelona criando, formando dentro da base deles jogadores habilidosos, de muita técnica, né? Muito refino. Acho que a gente tem vários jogadores, Brasil afora, com nível técnico interessantíssimo. Na seleção brasileira, você tem Rafinha, você tem Vini Júnior, você tem Rodrigo, enfim, jogadores realmente extra classes. Mas talvez não tenhamos mais além disso, né? No caso do Luiz Henrique, por exemplo, foi para a seleção, até decidiu jogos pela seleção, mas você vê o Thales Magno, que não conseguiu jogar na Major League Soccer, vindo para o Brasil e sendo um jogador muito efetivo no Corinthians. Poderia dar outros exemplos aqui. O Paulinho, né, que foi aí por 2 temporadas o principal jogador do Atlético Mineiro, no meu ponto de vista. O próprio Hulk, que jogou fora por muitos anos, não jogou em nenhum time de primeira prateleira lá na Europa. E é um jogador considerado extra classe aqui dentro do nosso futebol. Então, assim, eu acho que são jogadores fantásticos, todos esses que eu citei, mas eu gostaria de saber por que eles não deram, né? Que é o Gabigol, por exemplo, que foi para Inter de Milão, foi para o Benfica, enfim, e não conseguiu jogar também. Então, assim, eu queria entender, né? Por que eles não conseguiram ter sequência. O Hulk jogou na Europa por muito tempo no Porto, mas o Porto é considerado, né, segunda prateleira quando a gente fala do alto nível do futebol europeu. Mas eu gostaria de saber por que eles não conseguiram dar o salto, né, esperado lá na Europa, e aqui no Brasil eles acabam sendo protagonistas, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Se a gente quer melhorar o nosso produto, o nosso jogo principalmente, porque isso, na minha opinião, afeta diretamente no nosso produto, que é o Campeonato Brasileiro, e também na seleção brasileira. Porque você pode ter 11 jogadores muito bons, como eu acho que tem na seleção brasileira. Até você vê o Bruno Guimarães, enfim, o João Gomes, André Pereira, jogadores muito bons lá da Europa, que jogam e são competitivos. Mas a partir do momento que você precisa, né, de 25 jogadores para compor uma seleção para disputar uma Copa do Mundo, por exemplo, às vezes o nível técnico
vai acabar tendo um decréscimo em algum momento, porque a reposição, principalmente no campeonato de tiro curto, como uma Copa do Mundo, que você pode perder, como nós na última Copa, acabamos perdendo o Neymar por algumas partidas e tivemos problemas quando o Neymar não pôde jogar, apesar de ter vencido alguns jogos na fase de grupos sem ele, mas a seleção já não conseguia desempenhar da mesma forma, no meu ponto de vista. Tivemos alguns problemas para vencer os jogos. Acabou se tornando um pouco mais difícil, né? E até mesmo contra a Croácia, nas quartas de finais lá, tivemos problemas, porque quando o time cansou, as reposições os jogadores que substituíram não eram do mesmo calibre que os jogadores que estavam como titular. Então, assim, precisamos reforçar um pouquinho mais os nossos talentos, né? Precisamos aprimorar um pouquinho mais eles. O Luiz Henrique é um jogador fantástico, mas eu acho que faltam alguns fundamentos ainda para ele. Poderia ser um pouquinho mais goleador. Ele é novo ainda, ele pode amadurecer o jogo dele, né? Poderia, por exemplo, eu acho que o Estevão tem mais qualidade na finalização do que ele. Então, isso é trabalho de base. Não dá pra gente achar que toda base é igual a do Palmeiras. A gente vê que não é. E igual a do São Paulo, a do Flamengo, que também revela bastante jogadores importantes, né? Só que o Palmeiras, por exemplo, que não era um clube formador, a partir de agora, de uns anos para cá, vem sendo, desde 2015 mais ou menos, vem sendo um clube formador, mas alguns clubes que tinham essa característica deixaram de ter. O próprio Corinthians já não revela para o primeiro escalão do futebol mundial. O Santos, já faz tempo, o último grande jogador que saiu da base do Santos foi o Rodrigo, que já está há 6 anos na Europa. O Santos revelou agora, recentemente, o Marcos Leonardo, o próprio Ângelo, mas que estão jogando na Arábia, que é considerado nesse momento, tecnicamente falando, a nível técnico de futebol, um país emergente relacionado ao esporte. Então, assim, e esses países emergentes, que são considerados emergentes nos dias de hoje, eles estão num processo de evolução que eu não vejo acontecendo aqui no Brasil. Tem um profissionalismo, por trás desses territórios que não está havendo aqui no Brasil. Isso é muito relacionado à CBF, ao amadorismo e à falta de comprometimento com o esporte, que a CBF cuida, que é o futebol. Eu acho que eles estão muito mais interessados em política e em outras coisas do que realmente fazer futebol. E esses países, Arábia Saudita, Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos eu achar que o futebol nunca vai pegar lá como é aqui, porque até o nome, eles utilizam um nome diferente para se referir ao esporte. E essa maneira de liga americana, que eles usam de não ter rebaixamento e tudo mais, eu acho que no futebol acaba deixando um pouco menos interessante, e menos competitivo. Não adianta você usar o mesmo formato que é a NBA e a liga de beisebol, a liga de futebol americano, no formato do soccer, como eles falam. Não adianta, não pega, porque o futebol com a bola redonda, que é o nosso, que é o do mundo afora, ele já tem um público estabelecido muito grande. Então, acho que os Estados Unidos sempre vai ter esse decréscimo aí em relação à Arábia Saudita, por exemplo, Mas a grande questão desse vídeo é apontar que o Brasil, a gente tem que ser um pouco humilde, assim, e quando eu falo
Isso é humilde, eu falo e até em relação a mim mesmo, que acho que o futebol brasileiro ainda é muito importante, ainda revela, ainda tem jogadores que tecnicamente são diferenciados sim, nascem com talento natural, mas o talento natural ele pode ser aprimorado, né? A base é para isso. Tanto que o Ronaldinho Gaúcho está lançando, né, um centro aí de treinamento para jogadores que querem aprimorar o seu jogo e aprender a driblar, né? E sim, o drible ele é um fundamento. Ele não é simplesmente entretenimento. Ele é fundamento também, né? Não é um entretenimento que tá inserido dentro do jogo. O drible, você pode ser objetivo driblando, você pode ser eficiente e pode melhorar o seu jogo com isso, né? Tanto que o Ronaldinho agora vai lançar esse curso aí e, cara, é muito interessante. Então, assim, precisamos pensar. Acho que o Brasil tem muito potencial, tem muita matéria-prima e só precisa ter um investimento maior, uma percepção maior, né? A tal da gestão esportiva, que a gente vê, né? A maioria dos ex-jogadores falando que está fazendo curso de gestão esportiva, enfim, e isso é gestão esportiva que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Tem vários brasileiros lá nessa área, melhorando a qualidade técnica, pelo menos da MLS, e também na Arábia Saudita, né? Então, assim, estou fazendo um comparativo com esses dois países que estão mais em evidência nesse momento em relação ao futebol, porque na verdade eu acho que o Brasil, pelo tanto que estagnou, daqui a pouco vai estar mais perto desses países do que do grande centro, que é a Europa. Bom, esse é o meu ponto de vista, família. Se vocês concordam ou discordam, deixem aqui nos comentários, tá bom? Se inscrevam no canal, deixem o like. Vou deixar meu Instagram aqui na tela, mas ele vai estar na descrição também, junto com o link do meu canal na Twitch e do meu grupo de WhatsApp também. Valeu e até mais.